Bom dia, tudo bem com vocês? Continuando o conteúdo da apostila, dando início à unidade 5, na página 239. Princípio multiplicativo da contagem. Princípio fundamental da contagem. Nas relações internacionais, os países se comportam como jogadores. Cada um tem algo a compartilhar, vender ou comprar. As ações dentro da diplomacia envolvem grandes volumes de dinheiro, prestígio e poder. O conhecimento da teoria dos jogos é absolutamente necessário para que haja maior distribuição de melhorias e oportunidade de negócios. Alguns princípios da teoria dos jogos envolvem o conhecimento de estratégias que cada jogador utiliza em benefício próprio. As atividades das bolsas de valores internacionais são exemplo em que profissionais se especializam no jogo das compras e venda de papéis, os quais podem custar verdadeiras fortunas. Não é só uma questão de sorte ou azar, é antes de tudo uma questão de competência. Vamos abordar assuntos ligados à probabilidade e estatística, que nos ajudarão a entender um pouco desse mecanismo. Estabelecer estratégias, anotando os resultados favoráveis ou não, possibilita a você estabelecer um padrão de jogo e isso poderá ajudá-lo na próxima vez em que participar de algum jogo. Estatísticas e probabilidades. Estatística é o conjunto de métodos a ser utilizado a fim de se obter dados para organizar gráficos, tabelas e suas análises, facilitando a visualização de um problema. Probabilidade é o ramo específico da matemática que cria e elabora modelos para indicar as chances de certo evento ocorrer. Para medir a chance de ocorrência de um evento, basta obter a razão entre os seguintes números. Então, para você obter a probabilidade, basta você dividir o número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados possíveis. Então, ao se jogar cara ou coroa, o número de resultados possíveis é 2. Quais são eles? Cara ou coroa. Se uma pessoa escolher o resultado cara, o número de resultados favoráveis a ela é 1. Então, logo, a probabilidade do evento ocorrer cara é 1 para 2, 5 décimos, ou ainda 50%. Os métodos estatísticos e a teoria da probabilidade são importantes para medir, por exemplo, a qualidade de vida de uma cidade, um estado ou um país. Um bom exemplo é o número que indica o total de crianças que completam o ensino fundamental em sua cidade. Outro exemplo é a contagem do número de habitantes de uma cidade que recebe em sua casa água tratada em relação a uma população de 1.000 habitantes. Tais medições ajudam a determinar, por exemplo, a qualidade de vida de um país e seu nível de desenvolvimento. Probabilidade. Na apostila temos alguns exemplos. Vamos acompanhar os exemplos da apostila. Em sala de aula, o professor trouxe uma pequena urna, na qual foram colocadas 8 bolinhas numeradas de 1 a 8. Então, dentro dessa caixa, essa pequena urna,
tem 8 bolinhas com cores diferentes. Pergunta, de acordo com a urna, calcule a probabilidade de um aluno retirar a bola A. Então, lembra-se que probabilidade divide o número de resultados favoráveis para o número total de possíveis. Então, a probabilidade de ele tirar a bolinha 4 é 1, num total de 8. Então, 1 para 8, dividindo 1 para 8, 0,125, 125 milésimos. Se eu transformar isso em uma porcentagem, 12,5%. Letra B. Pergunta-se: calcule a probabilidade de retirar uma bolinha com um número par. Então, das bolinhas de 1 a 8 que eu tenho lá, quantas são os números pares? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, são 4 números pares. Então, eu vou escrever 4 para 8. Favoráveis divididos pelos possíveis. Simplificando, vai ficar meio, né? Então, simplificando a fração, será 5 décimos, transformando isso nas porcentagens, 50%. C. Calculando a probabilidade de tirar um número menor que 4. Quais são os números menores que 4? 1, 2 e 3. São 3 bolas. Então, eu posso formar 3 para 8. Dividindo 3 para 8, 0,375. Transformando em porcentagem, 37,5. Letra D. Calcule a probabilidade de tirar um número maior que 8. Então, quais são os números maiores que 8? Nenhum, porque se a bolinha vai de 1 até 8, não tem nenhuma bolinha depois de 8. Então, não há na urna bolinhas com números maiores que 8. Portanto, os resultados favoráveis são nulos, ou zero. Então, 0 para 8, 0%. Logo, não existe a possibilidade de ocorrência. Exercício 2. No lançamento de um dado comum, igual esse que está na figura, qual é a probabilidade de se obter a face voltada para cima? Então, a face voltada para cima é dele aqui em cima, ó, que a gente está observando aqui em cima. Então, sempre dividido nos números favoráveis, dividido pelos resultados possíveis para achar a probabilidade. Então, quais são os pares? 2, 4 e 6. Qual é a chance de eu tirar um número par? Então, é 3 para 6. Por que 6? Porque o dado tem 6 faces. Simplificando, dá meio. Meio significa 50%. Letra B. Letra B, ele pergunta qual é a chance de tirar o número primo, que quer dizer, a parte de cima ser um número primo. O que é número primo mesmo? O que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Então, quais são os números primos que pode tirar de acordo com a face do quadrado? 2, 3 e 5. Então, é a mesma probabilidade lá do exercício A. 3 para 6. 3 para 6, 50%. Então, agora temos alguns exercícios para estar resolvendo sobre estatísticas e probabilidades. Primeiro exercício. Qual a probabilidade de sair o as de ouro quando retiramos uma carta de um baralho de 52 cartas? Então, para saber a probabilidade, eu faço. Probabilidade vai ser os números favoráveis divididos pelos números possíveis. Então, números favoráveis que eu tenho aqui nesse exercício. As de ouro. O que é o as de ouro? Quantos as de ouro eu tenho no baralho? Somente um. Dividido por 52. Então, há 52 possibilidades. Há 1 para cada 52 cartas que é possível tirar um as de ouro. Exercício número 2.
Qual a probabilidade de sair um rei quando retiramos uma carta de baralho de 52 cartas? Então, rei, quantos reis tem o baralho? 4. Então, a probabilidade vai ser números favoráveis dividido pelos números possíveis. Então, será 4 para 52. Simplificando isso por 4, dá para tornar-se uma irredutível, 1 para 13. Exercício número 3. Em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. Sendo retirada uma peça, calcule a propriedade dessa peça ser defeituosa. Então, a probabilidade vai ser números favoráveis divididos pelos números possíveis. Então, há uma peça só com defeito. Então, uma peça para que essa peça seja com defeito. Então, são 4 defeituosas para um total de 12. Simplifica por 4, vai ser 1 para 3. Exercício 4. No lançamento de 2 dados, calcule a possibilidade de se obter a soma igual a 5. Então, se eu jogar o dado, por exemplo, e tirar nesse dado jogar a primeira vez, tirar 1. E na segunda vez, 4. A soma dá 5. Depois eu tenho a possibilidade de jogar os dados, tirar 4 e 1. Depois também posso jogar, tirar 2 e 3. E no último, 3 e 2. Em todos, a soma dá 5. Então, qual a possibilidade total que eu tenho? De quantas maneiras eu posso jogar os dados? Então, dá 36. São 2 dados, são 6 faces em cada um, então são 36. Então, a probabilidade, esses aqui são as possíveis, né? Então, eu tenho, para jogar o dado e tirar 5, eu tenho 4 favoráveis, 36 impossível, então simplificando isso por 4, 1 para 9. Exercício 5. De 2 baralhos de 52 cartas, retiram-se simultaneamente, quer dizer, de uma carta de um baralho, depois de outro baralho, um de cada vez. Uma carta do primeiro baralho e uma do segundo baralho. Qual a probabilidade da carta do primeiro baralho ser o rei e a do segundo ser de 5 paus? Então, vamos lá. Primeiro baralho. Então, qual a probabilidade que eu tenho? Então, a do primeiro ser rei. Então, a probabilidade é 4 favorável para 52. E a do segundo, 5 de paus, é um só, para 52. Então, eu multiplico as possibilidades. Então, dá para simplificar por 4, dá 13. 13 vezes 52 vai ser 1 para 676. Então, pouca chance aí, né? Agora, exercício 6. Exercício 6 diz: uma urna A contém 3 bolas brancas, 4 pretas e 2 verdes. A urna B contém 5 bolas brancas, 2 pretas e 1 verde. A C contém 2 brancas, 3 pretas e 4 verdes. Uma bola retirada de cada uma. Qual é a probabilidade de as 3 bolas retiradas da primeira, da segunda e da terceira urna serem, respectivamente, quer dizer, nessa ordem, branca, preta e verde? Então, vamos fazer o procedimento. Primeiro, vamos saber, na urna A,
na urna B, na urna C. Então, na urna A, temos 3 bolas brancas, mais 4 bolas pretas e mais 2 bolas verdes. Na urna B, temos 5 bolas brancas, mais 2 bolas pretas, mais uma bola verde. Na urna C, nós temos 2 bolas brancas, mais 3 bolas pretas, mais 4 bolas verdes. Vamos ver o total de cada uma delas. Então, a urna A, então, 13, 4, 7, 7 mais 2, 9 bolas ao todo. Na urna B, 5 e 2, 7, 7 mais 1, 8 bolas. E na urna C, 2 mais 3, 5, 5 e 7, 9 bolas. Então, a probabilidade de cada uma delas. Então, na primeira, 9, total. Na segunda, 8 e na terceira, 9. Para ser na primeira, ser retirada uma bola branca. Então, quantas brancas tem? 3. Na segunda, quantas brancas tem? Na segunda, preta. Então, são 2. E na terceira, tem que ser verde, 4. Multiplica-se todos. Antes de multiplicar, eu posso usar a lei do cancelamento. Então, a lei do cancelamento, eu posso fazer 3, eu posso simplificar com 9. Divide por 3, dá 1. Divide por 3, dá 3. 2 para 8, simplifica por 2, dá 1 para 4. Simplifica o 4 com 4, dá 1 e dá 1. Então, será 1 vezes 1 vezes 1, 1. 3 vezes 1 vezes 9, 27. 1 para 27. Então, aqui agora, nós temos princípio fundamental da contagem, ou conhecido como princípio multiplicativo. Então, princípio fundamental da contagem é uma base para o estudo na análise combinatória. Por quê? Em análise combinatória, princípio fundamental da contagem pode sempre verificar, calcular o número de vezes de um acontecimento ocorrer. Então, vamos, através disso, fazer alguns exemplos para vocês poderem estar entendendo. Então, no meu aniversário, eu ganhei 2 saias e 4 blusas. De quantas maneiras diferentes posso me vestir com esses presentes? Então, como eu tenho valores pequenos, né, de quantidades de saias, de blusa, nós podemos usar o diagrama de árvore, tá? Então, vamos aí montar o diagrama de árvores. Então, chamei S1 de saia, S2 a segunda saia. Então, através da saia, eu posso usar a blusa 1. Com a saia 1, eu também posso usar a blusa 2. Com a saia 1, também eu posso usar a blusa 3 e também eu posso usar a blusa 4. Tá? Agora, com a saia 2, eu posso usar também a blusa 1, a blusa 2, a blusa 3 e a blusa 4, tá? Por que chama diagrama de árvore? Porque aqui vocês podem ver, com esses ramos que eu posso fazer, eu formo, parece um ramo da árvore, né? Então, aqui dá pra gente observar uma combinação que nós podemos fazer. Eu posso usar uma saia 1 com a blusa 1. Aqui eu posso usar a saia 1 com a blusa 2. A saia 1 com a blusa 3. E a saia 1 com a blusa 4. Aqui, podemos fazer saia 2, blusa 1. Posso usar saia 2, blusa 2. Saia
2, blusa 3. E saia 2, blusa 4. Então, olha que prático. Pela ida já dá para observar, né? Observamos aqui quantas combinações temos aqui? 4. Quantas combinações temos aqui? Então, dá para usar 4 aqui, 4 aqui. Combinação, 8 combinações diferentes, tá? 8 maneiras diferentes que eu posso usar a saia e a fazendo a combinação com a blusa. Mas, então, como eu tenho esse valor aqui, como eu tenho valores menores, eu consegui achar o valor, né? Prático e rápido. Agora, com isso também, eu posso usar o princípio fundamental da contagem. Como que eu posso fazer? Então, se eu tenho duas tipos de roupas, né? Então, eu tenho a saia e a blusa. Quantas saias eu obtive? 2. Quantas blusas? 4. O que eu faço para descobrir com o princípio da contagem, né? Eu multiplico. 2 vezes 4, 8 maneiras diferentes. Tá? Então, aqui, vou analisar com princípio multiplicativo, porque eu pego quantidade de saia que eu obtive, quantidade de blusas que eu obtive. É só olhar no exercício e multiplicar os dados, tá? Vamos supor que eu não tenha valores menores, eu tenho valores grandes. Por exemplo, eu tenho 7 saias diferentes, 12 blusas. Não seria muito mais difícil eu fazer a parte do diagrama de árvore, né, para resolver esse exercício? Então, eu tenho o chamado princípio fundamental da contagem, que não deixa de ser o princípio multiplicativo. Se eu tivesse, no caso, 7 saias e 12 blusas, basta eu multiplicar 7 vezes 12, tá? Então, aí está um exemplo de princípio fundamental da contagem. Exercício 3. Em uma lanchonete, há 4 tipos de salgado, 3 tipos de doce, 2 tipos de bebidas. De quantas maneiras diferentes podemos fazer uma refeição que contenha um salgado, um doce e uma bebida? Então, no exercício, ele pede para eu responder que a resposta obtenha um salgado, um doce e uma bebida. Tá? Então, quantos salgados a lanchonete oferece? 4. Doces? 3. Bebidas? 2. Então, basta eu multiplicar os valores. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24 maneiras diferentes. Usando o princípio multiplicativo, muito simples, né? A resposta. Também poderia estar usando o diagrama de árvore, mas como são vários itens, ficaria um pouquinho mais trabalhoso, mas o resultado chegaria também no final. Exercício 4. Quantos números naturais de 2 algarismos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Então, são 6 algarismos, né? E esses números que eu posso formar, quer dizer, que são esses algarismos que eu posso formar, mas são números que possuem 2 algarismos. Então, aqui é o primeiro número, aqui é o segundo número. Esse primeiro número seria dezena e esse número seria unidade. Então, aqui quantos algarismos eu posso formar? 6, de 1 a 6. E aqui também são 6. Vezes, multiplicando, 36 números eu posso formar. Exercício 5, faria da mesma maneira, né? A única coisa que ele está falando aqui, ó, a diferença do exercício 4 para o exercício 5 é aqui que ele tem que ser distintos, né? O que seria distintos?
Algarismos diferentes, não posso repetir, ó, distintos. Então, mesmo raciocínio mais ou menos. Então, eu usaria primeiro o número e o segundo número. Então, mesma coisa, aqui unidade, aqui dezena. Se eu usei os 6 algarismos aqui, aqui eu não posso repetir o que eu coloquei aqui, tá? Porque ele falou que tem que ser distintos. Então, eu colocaria 5. 6 vezes 5, 30 números. Então, para finalizar os exercícios que acabamos de fazer aí, como exemplo, princípio multiplicativo da contagem é definido como produto de 2 ou mais etapas independentes na realização de um evento aleatório. Consideramos que determinada atividade pode ser realizada em 2 etapas, ou seja, de M e N maneiras distintas. O total de possibilidades será dado pelo produto, então não se esqueça sempre do produto de M por N. Jogo rápido das páginas 242 e 243. Um restaurante oferece no cardápio 2 saladas distintas, 3 tipos de pratos de carne, 2 sobremesas. Uma pessoa deseja um prato de salada, né? Uma salada, um prato de carne, uma sobremesa. De quantas maneiras diferentes a pessoa poderá fazer seu pedido? Então, aí nós temos as opções: saladas, nós temos a opção de carne e nós temos a opção de sobremesa. Então, salada, sobremesa. Então, quantas saladas nós temos? Nós temos 2 tipos de salada. De carne, 3 tipos de carne. E sobremesa, 2. Basta multiplicar as 3. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12 maneiras diferentes. Exercício 2. Considere uma avaliação que tem 6 questões de múltipla escolha, sendo que cada questão apresenta 3 opções ou alternativas distintas. De quantas maneiras essa avaliação pode ser resolvida? Então, mesma coisa. Então, a prova oferece 6 opções. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, primeira opção, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Então, em cada opção, ela oferece 3. Em cada questão, ela oferece 3 opções. Então, multiplica aí tudo isso por 3. Então, resultado final multiplicando 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 729. Letra correta C. Exercício 3. Uma lanchonete serve sanduíches que podem ser feitos com pão integral, de forma ou francês, com 7 opções de recheio. Quantos sanduíches distintos podem ser feitos? Então, são opções de pão e de recheio. De pão são 3 e de recheio são 7. 3 vezes 7, 21 sanduíches diferentes que eu posso fazer, tá? Lembrando-se que esses são tudo princípio multiplicativo de contagem, né? Então, sempre há alguns produtos que eu tenho que fazer. 4 estradas ligam as cidades A e B, 3 estradas ligam as cidades B e C. De quantos modos diferentes uma pessoa pode se deslocar da cidade A até a cidade C? Então, eu tenho
a opção de fazer 4 estradas que ligam estrada B, depois 3 estradas que ligam 2 cidades, né? Então, 4 vezes 3, eu tenho quantos modos diferentes? 12. Exercício 5. Marcelo tem 5 pares de sapatos e 10 pares de meias. De quantas maneiras ele pode se calçar combinando um par de meia com um par de sapatos? Então, o que eu posso fazer aí? Ele tem, então, a opção de sapato e de meias. Então, quantos pares de sapato? 4. Quantos pares de meia? 10. 4 vezes 10, 40 combinações diferentes, 40 maneiras diferentes. E o último aí, da página 243, no último verão, passamos um final de semana na praia e eu levei apenas 4 camisetas, 3 bermudas e um chinelo. De quantas maneiras foi possível vestir-me combinando camiseta, bermuda e chinelo? Então, quais as opções que eu tenho então? Camiseta, bermuda, chinelo. Camiseta e chinelo. Então, foram 4 camisetas, 3 bermudas e um chinelo. Então, 4 vezes 3 vezes 1 foram 12 maneiras diferentes. Então, na página 248, para encerrar a unidade 5, vocês têm lá. Você aprendeu. Probabilidade é a medida da chance de um evento ocorrer ou não. Estatística é o estudo que utiliza a teoria da probabilidade para explicar a frequência com que um ou vários eventos ocorrem. Princípio multiplicativo da contagem é uma ferramenta básica para resolver problemas de contagem, sem a necessidade de enumerar elementos. E possibilidade é o número de resultados que podemos obter. Então, agora vocês têm os exercícios aí das páginas 246 e 247 para estar fazendo, tá? A próxima videoaula eu corrijo com vocês. Um ótimo dia para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.